O mercado da bola tá pegando fogo e hoje tem bomba atrás de bomba. O Real Madrid já chamou o Endrick para uma conversa séria lá nos Estados Unidos sobre uma possível saída. O volante Casemiro decidiu levar o São Paulo para a justiça. Gabriel Martinelli está na mira do futebol saudita, jogador do Arsenal. Foi oficialmente condenado por um escândalo que promete abalar os bastidores do futebol europeu. Fica ligado no vídeo porque eu vou te contar tudo sobre essas histórias e muito mais no mercado da bola. Bora lá. As coisas já não estavam fáceis para o Endrick no Real Madrid. E agora, meus amigos, parece que a situação complicou ainda mais. No Mundial de Clubes, quem está brilhando é o atacante da base, Gonzalo Garcia, que já marcou 3 gols e está chamando toda a atenção da diretoria merengue. Segundo a rádio Cadena Copa, o Real Madrid já teve uma reunião com o Endrick ontem, lá nos Estados Unidos, para conversar sobre a situação dele. E o brasileiro foi direto, não quer ir embora. Ele está disposto a brigar pelo espaço dele no projeto do técnico Xabi Alonso. Só que, meus amigos, tem um detalhe aí que pode acabar ajudando o Endrick. O Chelsea demonstrou um baita interesse no Gonzalo Garcia. Segundo o jornal Sportou, os ingleses cogitam fazer uma oferta na casa dos 40 milhões de euros pelo atacante, mas o Real, por enquanto, não quer nem ouvir falar de vender o camisa 30. Considera ele peça fundamental para o futuro do clube. Ou seja, o cenário para o Endrick está complicado. Já não estava ganhando muitos minutos no final da última temporada com o Carlo Ancelotti. E agora, com o Xabi Alonso e o Gonzalo Garcia ganhando moral, a disputa fica ainda mais difícil. A real é que o plano do Real Madrid não é manter Endrick e Gonzalo Garcia como reservas do Mbappé. A ideia é emprestar um dos dois. E, sinceramente, talvez seja até bom para o Endrick ir para outro clube, ganhar mais minutos e mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem. Vamos acompanhar, porque interessados no Endrick não faltam. Agora, bora falar do mercado da bola que está quente também na Arábia Saudita. O Al Nassr está tendo dificuldades para fechar com o Luiz Dias do Liverpool e por isso já começou a olhar outras opções. Um dos nomes, Gabriel Martinelli, do Arsenal. O jornalista Ben Jacobs trouxe a informação e disse que os sauditas estão dispostos a pagar até 85 milhões de euros pelo brasileiro. O Arsenal, claro, não tem intenção de vendê-lo, mas com uma oferta desse tamanho, meus amigos, o papo muda. Esse dinheiro ajudaria muito o clube a investir em reforço. Mas antes de qualquer proposta pelo Martinelli, o Al Nassr quer uma resposta final do Liverpool e do próprio Luiz Dias sobre a transferência. Falando em grana pesada, o Manchester City voltou as atenções para o jovem Fermín López, do Barcelona, após ser eliminado no Mundial de Clubes. O espanhol de apenas 22 anos tem uma multa rescisória astronômica de 500 milhões de euros, o que dá cerca de 3 bilhões de reais. Mas o Barcelona, que está com as finanças apertadas, aceita negociar por um valor bem menor. O interesse do City é imediato para essa janela de julho. O Guardiola vê o jovem como uma peça estratégica para o elenco. E aí, galera? Será que o Fermín López vai pintar no City? Comenta aí o que você acha dessa possível transferência. E o Barcelona segue se movimentando. O clube está disposto a negociar o goleiro Ter Stegen com o Manchester United ainda nessa janela. Ele perdeu espaço com o técnico Hansi Flick com a chegada do jovem João Garcia. A diretoria catalã espera receber cerca de 20 milhões de euros pela venda. O United está de olho e pode formalizar a proposta nos próximos dias. O Barça deixou claro que era o valor integral, se pagar a saída facilitada. Agora, falando de brasileiro, o Flamengo também está no centro dos holofotes. Mais um que pode deixar o clube é o lateral direito Wesley. A boa atuação dele no Mundial de Clubes despertou o interesse de vários clubes europeus. Segundo Fabrício Romano, a Roma intensificou as negociações, porque o técnico Gianpiero Gasperini é fã do futebol do Wesley e acha que ele seria perfeito para o time. Além da Roma, o Everton, como havia dito no vídeo anterior, também abriu conversas pelo jogador. O Flamengo já avisou o Wesley só sai por no mínimo 30 milhões de euros. O Barcelona também está monitorando a situação. E tem mais, vale lembrar que em fevereiro deste ano, o técnico Hansi Flick conversou com o diretor José Botto sobre o Wesley, mas por enquanto nada evoluiu. Outro detalhe interessante, Roma e Everton fazem parte do mesmo grupo empresarial, o Friedkin Group. Então o Everton poderia contratar o Wesley e em seguida emprestá-lo direto para Roma. Chelsea, Juventus e Milan também estão de olho no lateral. Ou seja, tá difícil para o Flamengo segurar o jogador e tudo indica que ele deve mesmo ir para a Europa em breve. Enquanto isso, o Arsenal está de olho no meio atacante Eberechi Eze, de 26 anos, destaque do Crystal Palace e da seleção inglesa. Tottenham, Manchester City e Newcastle também têm interesse no jogador. O Arsenal vê o Wesley como um substituto ideal para o Gabriel Martinelli, caso ele realmente deixe o clube. O Arteta busca alguém que dê equilíbrio ao ataque, que hoje depende muito do Saka pelo lado direito. O Trossard tem bons números, mas falta regularidade. E o Wesley se destaca justamente por quebrar defesas fechadas, algo que o Arsenal sofreu muito na última temporada. Vamos ver como avança essa negociação. Agora uma notícia séria envolvendo o Casemiro. O volante brasileiro entrou com uma ação trabalhista contra o São Paulo. A cobrança vem desde 2014 e neste momento o valor da dívida chega a 2 milhões de reais. A quantia é referente à FGTS, 13º, férias, indenizações e atrasos em direitos de imagem. O Flamengo também está mexendo os pauzinhos internamente. O clube se reuniu com o staff do jovem atacante Wallace Ian para discutir a renovação do contrato. O jogador de 20 anos tem vínculo até o fim de 2027, com multa rescisória de 40 milhões de euros para o exterior e 33 milhões de reais para o Brasil. O Flamengo quer aumentar o salário, o tempo de contrato e a multa rescisória. O garoto está se destacando em 2025, com 6 gols e 3 assistências em 16 jogos.
Notícia oficial agora, o Vasco anunciou a permanência do Philippe Coutinho. O meia rescindiu o contrato com o Aston Villa e fica em definitivo no Cruz Maltino. Ele vai deixar a camisa 11 e assumir a 10. E o São Paulo acertou a venda do Matheus Alves para o CSKA da Rússia. Já no Corinthians, o debate sobre a SAF voltou à tona. Conselheiros, membros da diretoria interina e nomes de peso como Ronaldo Fenômeno e André Sanches estão discutindo a possibilidade, diante da grave situação financeira do clube. O assunto deve ganhar força nos próximos dias, com a aproximação da Assembleia de 9 de julho, que decide se Augusto Melo volta ou não à presidência. Outra situação delicada no timão é a possível saída do Memphis Depay. O atacante tem um dos salários mais altos do elenco e virou alvo na tentativa de reduzir os custos do futebol, que hoje geram despesas de mais de 300 milhões de reais por ano. O diretor financeiro Emerson Pilvezan trabalha para cortar cerca de 30% desses custos, e o Memphis Depay aparece como uma das principais opções de saída. Agora, infelizmente, uma notícia muito triste que a gente trouxe ontem, mas vale lembrar. O Diogo Jota e o irmão dele, André Silva, faleceram num acidente de carro lá na Espanha. O Liverpool decidiu aposentar a camisa 20 em homenagem ao atacante, que foi peça fundamental na conquista do dezembro do título do clube na temporada 24-25. Inclusive, ontem na Eurocopa Feminina, a Espanha venceu Portugal por 5-0, e aos 20 minutos a torcida fez um lindo canto em homenagem ao Diogo Jota, reconhecendo o número 20 que ele usava. As jogadoras de Portugal também levaram cartazes agradecendo ao atacante por tudo que ele fez pelo futebol, e antes da partida teve um minuto de silêncio pelos dois irmãos. Só lembrando, o Diogo Jota tinha sido orientado a não viajar de avião por conta de uma cirurgia recente no pulmão, e infelizmente, ao optar pela viagem de carro, aconteceu essa tragédia. Todos os jogos das quartas de final do Mundial de Clubes também vão ter um minuto de silêncio em homenagem aos dois. O futuro do Nico Williams foi definido. Ele não vai jogar nem no Barcelona nem no Bayern de Munique. Hoje o jogador anunciou oficialmente que renovou com o Athletic Bilbao até junho de 2035. Ele ganhou um belo aumento salarial e a multa rescisória subiu para um valor entre 95 e 100 milhões de euros. Vale lembrar que o Fabrício Romano já tinha dito que o Nico Williams estava acertado verbalmente com o Barcelona, mas o problema de inscrição do Barça acabou pesando e ele decidiu ficar em Bilbao. Quando se trata de tomar decisões, o mais importante é ouvir o coração. Eu estou onde quero estar, com meu povo. Essa é minha casa, disse o jogador. Mais uma novela entre Nico Williams e Barcelona que termina sem final feliz para os catalães. O zagueiro Takahiro Tomiyasu deixa o Arsenal imediatamente após rescindir o contrato em comum acordo. O defensor japonês vai se recuperar de uma nova lesão e deve voltar só no fim de 2025, mas já está livre no mercado. O Alcazeia fez a primeira proposta pelo atacante Matteo Retegui, da Atalanta, no valor de 40 milhões de euros, mas o clube italiano quer mais. Negociações já começaram com o jogador também. E uma bomba que abalou o futebol inglês foi que Thomas Partey, jogador do Arsenal, foi oficialmente acusado pelo Serviço de Polícia Metropolitana de Londres. Segundo o comunicado, ele foi acusado de 5 crimes de agressão, relacionados a ocorrências entre 2021 e 2022. Galera, essas foram as principais notícias dessa sexta-feira. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal e comentem aí embaixo o que você achou dessas transferências e dessa semana em Intenção no Futebol. Tamo junto, muito obrigado a todos, ótimo fim de semana e até o próximo Mercado da Bola.